Você está pensando em comprar um suplemento seca-barriga ou um termogênico para ajudar a emagrecer ou melhorar seu rendimento no treino? Antes de fazer essa compra, presta atenção nesse vídeo que nós vamos falar sobre os principais ingredientes e se realmente esses suplementos funcionam. Oi pessoal, eu sou o nutricionista Leonardo. Hoje a gente está com uma participação especial aqui no canal, a nutricionista Faena Moura, professora do Instituto Anabolise e especialista em nutrição esportiva, para ajudar a gente a entender melhor esse assunto, né? Sobre suplementos seca-barriga e termogênicos. Será que eles valem a pena? É muito importante a gente ter bastante cuidado na hora de comprar esses suplementos. Vocês vão entender o porquê disso. Olha aqui, essa é a tese de doutorado da Idila Silva. Ela mostrou que cerca de 58% dos termogênicos estavam adulterados. Nessa tese, ela mostrou que os suplementos estavam adulterados, principalmente na quantidade de cafeína, continham também sibutramina e furosemida, sendo que nem citavam no rótulo que tinham essas substâncias. Então, imagina só, você compra um termogênico ou compra um seca-barriga e tá tomando sem saber sibutramina. Esse artigo aqui, ele mostrou que essa substância, esse medicamento, pode ser de preocupação para quem tem doenças cardiovasculares. Outra coisa que a gente tem que levar em conta é que às vezes a dose de sibutramina que está no suplemento, ela é maior do que até a dose utilizada a nível medicamentoso. Então, realmente, em alguns casos, chega a ser um perigo para a vida das pessoas. E a furosemida? Bom, a furosemida é um medicamento que deve ser prescrito por médico, ele é diurético, então não é para qualquer pessoa. E muitas vezes, então, você toma esse tipo de suplemento, perde peso e na verdade é por desidratação, porque você começa a urinar mais e isso faz com que o peso que você esteja perdendo, então, seja peso em água e não gordura, como é o que promete na propaganda desses suplementos. Outra coisa que a gente tem que considerar também é que muitas pessoas não fazem a hidratação certa também, né? Então junta os efeitos diuréticos. Às vezes você toma café já que tem efeito diurético, toma chá verde algumas vezes. O próprio termogênico ou seca-barriga já tem chá verde que também tem um efeito diurético. Aí junta com esse efeito da furosemida, pode ser uma diurese excessiva. Então provavelmente se você tomou esse suplemento alguma vez na vida e viu o resultado, eu tenho certeza que você recuperou. Depois de um pequeno período de tempo, você recuperou seu peso, né? É porque você tinha perdido água e não uma quantidade considerável de gordura. E com relação à cafeína, o problema era que muitas vezes não tinha declarado no rótulo do produto que ele tinha cafeína, mas na verdade ele tinha. Ou também o que pode acontecer é que as doses estão em quantidades erradas. Então fala que tem uma coisa no rótulo, mas na verdade a quantidade é bem diferente. Como nesse artigo aqui de 2014, que pegaram vários suplementos, tanto importados como comercializados aqui no Brasil, e viram que mais de 50% desses suplementos continham cafeína, então essa é a base da maioria desses suplementos termogênicos, e que 90% estavam adulterados na quantidade, então tinham quantidades acima das recomendadas pela Anvisa. E o que a Anvisa recomenda? Para adultos, né, acima de 19 anos, a recomendação seria de no máximo 200 mg de cafeína. E nesses suplementos tinha mais de 400 mg de cafeína na porção. Então, se você pega um suplemento desse e ainda dobra a dose, provavelmente você vai estar consumindo uma quantidade muito exagerada de cafeína e isso pode ser perigoso para a sua saúde, ainda mais se você tem, né, uma pressão arterial elevada, por exemplo. Bom, mas vamos entender agora por que a maioria dos suplementos, dos termogênicos e seca-barriga, eles têm cafeína, inclusive em doses excessivas ou até mesmo não declaradas. Bom, a cafeína é uma das substâncias mais estudadas relacionadas com esse aumento, né, de gasto energético e realmente existe evidência científica de que a cafeína é capaz de aumentar a lipólise, que é o quê? A quebra de gordura, né? Aumenta a oxidação de gordura, que é outra situação, né? Essa oxidação de gordura, ela depende da entrada dessa gordura lá na célula dentro da mitocôndria e também ela eleva o gasto energético. Então, realmente, a gente tem muita evidência científica sobre a cafeína. Então, olha só, dá uma olhadinha nesse artigo aqui. O que ele mostrou? Ele mostrou que a cafeína foi capaz de aumentar a taxa metabólica de repouso. Qual que é o problema? Ela aumentou mais ou menos 75 calorias. Se a gente for dar uma olhada nos artigos, né, com cafeína, ela aumenta na média de 50 a 100 calorias só.
O que isso significa? Olha só, se você é uma mulher, tem mais ou menos aí 1,60 m, 70 quilos e mais ou menos uns 40 anos, sua taxa metabólica de repouso ela é de mais ou menos 1.400, 1.500 calorias. 75 calorias quer dizer que não vai fazer praticamente diferença nenhuma no final do seu dia. É menos de 5% na maioria dos casos. Dá pra comer o quê? Dá pra comer... Não sei. 2 colheres de arroz. Nem isso. Nem isso. Triste. Triste fim. Né? E a gente tem que pensar também no efeito agudo e no efeito crônico. Então, tem muitos estudos que avaliam o efeito agudo. O que é isso? Eu tomar a dose de cafeína uma vez só para ver o quanto isso influencia naquele gasto energético. Efeito crônico é quando a gente já tem vários dias ou semanas de uso. Tem pessoas que já consomem alimentos que contêm cafeína, como o café, os chás mais escuros, né? O chá mate, por exemplo. O próprio chocolate tem um pouco. Então, se a pessoa já tem o hábito de consumir esse tipo de alimento, é bem provável que ela já tenha uma adaptação a essa quantidade de cafeína. Então, o efeito ainda pode ser bem menor do que o relatado pelos estudos. Mas pensando na prática esportiva, realmente a gente vê benefícios do uso da cafeína porque ela consegue melhorar a secreção de noradrenalina e isso faz com que o atleta, né, ou o praticante de atividade física perceba menos o cansaço, então melhora a fadiga e também a cafeína, por melhorar um pouco dessa oxidação de gordura, ela poupa mais o glicogênio muscular, então faz com que a pessoa consiga permanecer naquele exercício um pouco mais de tempo do que sem a cafeína. Tem até esse estudo aqui que mostrou que teve uma pequena diferença, mas a única diferença foi que teve um aumento de ganho de força nas partes inferiores das mulheres. Então, tipo assim, aumentou um pouco a força na perna, mas não necessariamente isso se traduz no longo prazo em perda de peso, né? E durante o período de estudo, não aumentou a perda de peso. Ou seja, se você é um atleta, se você vai competir, você pode ter um grande benefício de utilizar a cafeína, principalmente se você utilizar da forma certa, né? Você pode parar de tomar por um período e aí entrar com ela logo antes da competição. Mas quando a gente fala de emagrecimento, né, só perder peso, realmente talvez ela não vá gerar um efeito a longo prazo, algo que seja considerável, por mais que no curto prazo ela pode até aumentar um pouquinho o nosso gasto calórico, isso diluído aí 1 mês, 2 meses, 1 ano, que é o que realmente a gente precisa, né, fazer para a gente ter uma perda de peso duradoura, não vai ser significativo. Isso, e a gente tem que pensar assim, nesse início, às vezes, de uma perda de peso, a cafeína pode até ajudar, sim, porque vai aumentar um pouco esse gasto energético, mas o que é mais difícil, eu perder o peso ou manter esse peso? O mais difícil é manter o peso, né? Então, essas estratégias de usar fórmulas, né, mágicas e milagrosas, elas precisam ser reavaliadas por conta disso, né? Por quanto tempo eu vou usar? E realmente qual vai ser o benefício ao longo da minha vida, né, desse uso? Ou seja, você pode economizar seu dinheiro comprando a cafeína e utilizando ela de forma certa, mas não espere que ela vá te emagrecer milagrosamente. Bom, mas esses suplementos, os seca-barriga, os termogênicos, geralmente eles têm uma lista de ingredientes com diversos componentes. Vamos entender por que pode não ser tão interessante consumir um produto com uma lista de ingredientes tão grandes, com excesso de componentes, e como que a gente pode fazer algo melhor e mais barato. Bom, esse suplemento que a gente está mostrando agora para vocês, ele tem um conjunto aí, né, de ingredientes. Ele, além da cafeína, que a gente já falou que é o componente básico, né, da maioria desses suplementos, ele ainda relata no rótulo a presença de fibra de laranja, que é uma alusão a uma substância que chama sinefrina, que é extraída, né, do extrato da laranja. Só que o fato de ter fibra de laranja não quer dizer que vai conter grandes quantidades dessa sinefrina. A sinefrina é uma substância que tem uma evidência científica de realmente aumentar a taxa metabólica, aumentar a lipólise, mas nesse tipo de suplemento a gente não sabe a quantidade, porque não vem isso descrito no rótulo. Então, além da fibra de laranja, vem outros tipos de fibras também, como o psyllium. E o que a fibra faz que interfere no emagrecimento? Ela dá saciedade. E isso faz com que a pessoa possa ir aos poucos reduzindo o consumo dos alimentos. Bom, e qual é o segredo disso, né? Nenhum. A gente poderia colocar na dieta maiores quantidades também de fibras e ter o mesmo resultado, né? Sem precisar usar isso na forma de cápsula. Então, por exemplo, se você comprar um psyllium ou outro tipo de fibra, além de você economizar,
você ainda consegue fazer uma ingestão maior de fibras, porque uma cápsulazinha ali cabe no máximo 1 grama de fibra. 1 grama de fibra pode não ser suficiente para dar um efeito interessante em termos de saúde, em termos de saciedade. Então, você consegue comprar uma maior quantidade, gastando menos e conseguindo consumir aí 5, 10, 15 gramas de fibra através de uma outra fonte que não esses suplementos. Então dá uma olhadinha nesse estudo aqui. Eles compararam 2 dietas para perda de peso, uma com um placebo e outra com um suplemento que tinha toda essa lista de ingredientes que está aparecendo aí na tela. Será que teve algum resultado positivo a mais? Se você olhar bem nessa lista de ingredientes, temos vários componentes que são, na verdade, fontes de cafeína. Então a gente tem erva mate, chá verde, próprio guaraná, cafeína mesmo, né, isolada. Então qual que é a ideia? Eles vão juntando vários ingredientes que são fontes do mesmo composto que já tem evidência, que é a cafeína, né? Só que a gente não sabe se tudo isso junto realmente vai ter um efeito sinérgico. O que que é isso? A gente vai ter efeito adicional de juntar tudo isso? Não sabemos, né? Além dessas fontes de cafeína, ele coloca aí nesse suplemento muitos fitoterápicos juntos, tá? Que também a gente sabe que a planta ela pode ser benéfica, mas ela também pode ser um veneno, né? E vitaminas e minerais. Então, todos esses ingredientes, gente, juntos, a gente não tem uma comprovação que realmente pode ser benéfico à saúde. E nesse estudo, a conclusão foi que não houve diferença na perda de peso entre uma dieta, só a dieta, ou uma dieta com esse suplemento. Ou seja, se você está pensando em perder peso, realmente talvez não vá adiantar nada você tomar aí um seca-barriga. Sem dúvida nenhuma, ter uma alimentação saudável, né, ou fazer uma dieta, como muita gente diz, é o que realmente funciona. Então, a gente tem que se voltar para uma reeducação alimentar e parar um pouco de procurar os milagres aí nessas fórmulas, né, de suplemento que muitas vezes a gente nem conhece quais são os ingredientes exatos dessas fórmulas. Os estudos mais atuais, né, sobre termogênicos e suplementos que podem facilitar aí a oxidação de gordura, quais são as recomendações finais? É que a gente comece a utilizar mais suplementos que tenham pelo menos 2 componentes eficientes. Então não precisa ter, né, uma lista extensa, coisas que a gente nem reconhece aquele nome. Então se você conseguir, né, às vezes ter aí como um profissional nutricionista, alguém que faça uma prescrição para você com 2 substâncias que realmente sejam eficientes, já vai ser, né, uma ajuda nesse processo de emagrecimento e você não vai correr risco de saúde. Então o profissional ele pode, por exemplo, mandar manipular um suplemento que tem cafeína e mais, por exemplo, extrato chá verde ou algum outro componente, ou até falar para você comprar 2 suplementos. Então você pode, por exemplo, tomar a cafeína de dia e tomar o chá verde em outro momento, né? Isso, até na forma de alimento, né? Tomar o chá em alguns horários específicos aí da sua rotina. Então, muitos desses ingredientes a gente até consegue colocar na própria alimentação e não precisaria ser utilizado na forma de suplemento mesmo. Concluindo, é bem pouco provável que esses suplementos vão ajudar você a perder peso. Se você testou alguma vez, utilizou alguma vez, é possível que tenha sido outras substâncias, né, e não só aquelas declaradas no rótulo, ou que provavelmente aconteceu foi que você perdeu água e não perdeu gordura. Não adiantou pra nada. E eu tenho certeza que depois que você parou de usar o suplemento, também parou de fazer a dieta, porque isso é bem comum, você reganhou todo o peso que você tinha perdido. Então isso é um ponto, né, bem importante da gente alertar, que a perda de peso, ela é importante, mas também é importante a reeducação alimentar para você continuar mantendo esse peso. Às vezes o preço de um suplemento é quase o preço de uma consulta com um profissional que de fato ia fazer você emagrecer no longo prazo, você ter resultados concretos. Isso. Então a gente precisa analisar bem, né, os suplementos que a gente está comprando aí e não acreditar em toda a propaganda que a gente vê, né? Então busque informações corretas e com um bom profissional. E sigam a gente nas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição, lá nos comentários, as redes sociais da professora Faena. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele, se inscreve aqui no canal. E até a próxima. Até a próxima. Saudável. No treino ou emagrecer. Você está pensando em comprar um termogênico ou um suplemento seca a barriga? Não. Era eu
já, né? Tá. É que parece que foi rápido.